Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 7ª lição de adultos. Na oportunidade estaremos falando a respeito da preciosa Palavra de Deus como aquela que transforma a vida das pessoas. Hoje a gente vai estar vendo nessa lição que a Palavra de Deus é viva e que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida das pessoas por inteiro. Só a Palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Veja que, por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. Seja muito bem-vindo à nossa 7ª videoaula da lição de adulto. Nosso texto áureo encontramos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verdade que nós possamos confiar na Palavra de Deus, que ela sabe, vê, conhece tudo e pode todas as coisas em nossas vidas. Nossa verdade prática diz que a Palavra de Deus é viva e que ela anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Daí a importância da humildade fazer parte da nossa vida. Hebreus capítulo 4 é a nossa leitura bíblica em classe dessa lição, mas temos também outra porção aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6. No livro de Hebreus, a gente tem uma leitura que vai do 11 ao versículo 13, capítulo 4, verso 11 ao 13, e temos 2 Coríntios 10, que vai do 4 ao versículo de número 6. No decorrer da lição, a gente vai estar vendo também esses textos, esses versículos. A nossa introdução diz que a Bíblia é de origem divina, ou seja, não é um produto do pensamento ou da mente humana. O homem escreveu, porém foi Deus que inspirou. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, traspassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Daí você vê a importância de o homem e a mulher conhecer bem a preciosa Palavra de Deus. Nosso primeiro capítulo diz que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Por que a Bíblia é uma palavra viva? Mas talvez alguém pense assim, não são letras escritas num papel? A Palavra de Deus aparece em forma de letras para que a conheçamos. Porém, o seu autor, como é vivo, suas palavras também são vivas, porque são poderosas. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Veja a importância, a implicância que tem na vida de uma pessoa o obedecer ou o deixar de obedecer a preciosa palavra de Deus. Os israelitas podiam ter entrado na terra prometida, que Deus prometeu para eles mesmos, porém não entraram por causa que rejeitaram a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Por exemplo, quando nós lemos Hebreus 4 e 11, vai dizer o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É preciso atentar bem
para a palavra de Deus, porque agora é o nosso momento. É o teu momento, é o meu momento, é decisivo isso. Nós temos diante de nós duas opções. Ou nós obedecemos a palavra, ou rejeitamos. Porém, o resultado disso não é controlado por nós. Se abraçarmos a palavra de Deus, alcançaremos aquilo que a palavra de Deus foi enviada para nossas vidas, para nos transformar e nos fazer alcançar a bênção. Se a rejeitarmos, então certamente, assim como o povo hebreu perdeu de entrar na bênção por rejeitar a palavra, a gente também não vai conseguir alcançar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Veja que nesse propósito ele lembra, o autor aos Hebreus lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Vamos ver aqui na Bíblia que Deus é vivo, Hebreus 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Veja também Hebreus capítulo 9, versículo de número 14, que vai dizer o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Talvez se faça uma pergunta dentro desse texto. Mas existe algum Deus morto? Com certeza, e muitos. Existem muitos deuses mortos que têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, som nenhum sai da sua garganta. São deuses mortos, porém o Deus da Bíblia é um Deus vivo, porque ele é o alfa, é o ômega, o primeiro, também o derradeiro, imortal. Portanto, a palavra de Deus deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47, há uma recomendação para os filhos de Israel, que tem um princípio para a igreja também, que diz: disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão ides para possuí-la. A palavra de Deus é viva e ela é a nossa vida. Pelo fato dela ser viva, quando ela está em nós, ela também passa a ser a nossa vida. Daí a importância de guardarmos e observarmos bem a palavra de Deus. Não se trata de ensino obsoleto, ou seja, não se trata de um ensino ultrapassado. Pelo contrário, a palavra de Deus vive eternamente e permanece viva, porque o Altíssimo também vive desde a eternidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 23 diz: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se você deseja ter vida eterna, é apegando-se à palavra de Deus, é amando e guardando a palavra de Deus, que o Senhor garantirá a tua vida eterna. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais voltará vazia e sempre realiza o seu propósito. A palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É o que a gente vê aqui em Hebreus 4 e 12, na parte B do versículo. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir
a ação da espada do Espírito, a palavra de Deus. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha como vai profundo. E das juntas e médulas. Está aqui em Hebreus 4, verso 12, a parte C do versículo. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Por exemplo, como diz Gálatas 5 e verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Há uma peleja, há um conflito entre alma e espírito e a carne, entre o espírito e a carne, e a palavra de Deus discerne bem esse conflito e sabe qual a real intenção do espírito que há no homem. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, não há possibilidade de alguém ser falso ou conseguir usar de engano. Diante de outras pessoas, usamos de engano. Às vezes, as pessoas usam de engano umas para com as outras, mas diante da palavra do Senhor não dá para fazer isso, porque ela esquadrinha até os pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Olha como isso é sério. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia estaremos diante do Senhor plenamente, e é aí onde a palavra de Deus nos aconselha no momento de hoje a nos lançarmos aos pés de Cristo. Qual a importância de nos lançarmos na dependência de Cristo hoje? De todo o coração amando e servindo, porque em Jesus nossas culpas e pecados e fraquezas e falhas são removidas, entende? Então você vai comparecer diante de Deus, com quem você vai tratar como justo. Se não estivermos aos pés de Cristo, vamos comparecer diante do Senhor, o Senhor nos julgará e nos condenará pelas nossas más obras praticadas. Portanto, se o nosso coração se render à palavra de Deus, seremos salvos. Olha a importância, tem que se render à palavra de Deus, como diz Romanos 10, verso 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário crer e confessar o nome de Jesus para a salvação. Porém, se endurecermos o coração, tal qual os israelitas fizeram no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Agora imagine a palavra que esquadrinha a mente e o coração, que discerne os nossos desejos, nossos pensamentos, nossas intenções, nos julgando. Que desculpa poderemos dar à palavra de Deus? Nada. Não existe o que se desculpar. Agora, quando somos justificados pela própria palavra, aí não há do que nos condenar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos absorveu da culpa quando entregamos a nossa vida à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3 e 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, o pecado endurece o coração das pessoas e torna elas insensíveis à voz de Deus. Insensíveis à voz de Deus. Dessa maneira, elas ficam impossibilitadas de desfrutar
do arrependimento, que é algo tão importante para o cancelamento do pecado. Então vamos ao capítulo 2, que fala que a Bíblia anula os conselhos do mundo. O mundo é aquilo que jaz no maligno, de que a palavra de Deus nos ensina. Há um sistema, chamado de mundo, que trabalha totalmente, completamente contra a tudo que é Deus, ao Senhor dos Exércitos. Mas nós temos armas para esta milícia, para esse estado que necessitamos pelejar e vencer. Então, Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são armas carnais. Não lutamos com inteligência, soberania ou poder humano. As armas da nossa milícia, porque a nossa luta é de ordem espiritual. Então tem que haver algo a nível ou superior, do que o que nós podemos imaginar para vencer as hostes espirituais da maldade. Por isso que Efésios 6 e versículo 12 nos fala o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, não usamos os métodos humanos nessa peleja para vencer as hostes espirituais da maldade. Não nos utilizamos de ardil para conseguir alguma coisa. Não nos utilizamos de planos para enganar outrem. Não é dessa maneira, não é com enganação, não é com ameaças, não é com calúnia, não é com difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas, mas em Deus, conforme diz aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, quando o texto diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Essa é a palavra de Deus. Então o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. Eu quero que você anote isso aí no seu coração. Tomar toda a armadura de Deus. Veja bem, o que é isso? Qual é essa armadura? A verdade, a justiça, o evangelho do Senhor, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Perseverar em oração, munido de todas essas coisas, estamos aptos a vencer e a destruir fortaleza. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, quando João escreve a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo é influenciado pelo maligno. O líder das forças do mal é o próprio diabo. Por meio do espírito do erro, o espírito que induz as pessoas ao erro, ele trabalha contra o reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2 e verso 4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O inimigo sempre quis, sempre desejou receber a adoração que somente o Deus vivo e verdadeiro é digno e merecedor de receber. Então estejamos atentos. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e também a imoralidade, dentre outros males que podem ser citados aqui. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas, capítulo 1, versículo 21 ao 23 diz: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna,
E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ao tempo em que você luta e que você peleja, você deve aborrecer até a roupa manchada da carne. Ou seja, cristão precisa estar lavado pela palavra de Deus e evitar manchas na sua vida espiritual. Seguimos aqui na nossa lição dizendo que a destruição dos falsos argumentos, né, do sistema mundano é feito pelo poder da palavra de Deus. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz, né, essa palavra destrói os conselhos por raciocínios falaciosos. Destrói os raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade e induzi-las ao engano. Então, por isso que há uma necessidade extrema de nós, junto com nossos familiares, conhecermos bem, nesses dias, cada vez mais, a preciosa palavra de Deus. Se aplica às ideologias anticristãs. Entre elas podemos citar, por exemplo, o ateísmo. Eu vou definindo aqui para os irmãos, resumidamente, o significado de cada uma. O ateísmo, que é uma doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber, né, ou sentimento direto ou indiretamente religioso, seja aquele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade em uma perspectiva racional ou argumentativa. Enfim, o ateísmo é ateísmo e acabou. Ele não acredita de forma nenhuma que exista Deus, né? Diz honesto no seu coração, não há Deus, conforme escreveu o salmista, né? Temos aqui outro tipo de ideologia anticristã, o relativismo. Relativismo, né, é chamado de relativismo sofista, né? Existe o relativismo sofista, que é uma linha de pensamento da filosofia grega que defende a subjetividade da verdade. O que o homem acredita e defende, seja enquanto moral ou conhecimento, é conforme ele vê e experimenta, conforme seu contexto. Ou seja, o que esse texto quer dizer é o seguinte: por exemplo, a Bíblia é contra o adultério. A Bíblia, o próprio Deus, né, nos seus mandamentos, diz para a gente não cobiçar a mulher do próximo. Porém, há pessoas que dizem que essa interpretação depende do ponto de vista que você está olhando. Entende? Por exemplo, é possível alguém tentar justificar as suas práticas pecaminosas utilizando-se desse argumento. Não, a verdade é relativa, não é absoluta para todos. Pode ser para uns, mas para outros não. E isso é perigoso. Entende? Porque a gente transformaria a Bíblia em um livro ajustável, né, a nossa maneira de viver, e não nós nos ajustarmos àquilo que a palavra de Deus realmente ensina. Existe outra maneira também, outra ideologia anticristã, que é o secularismo. Secularismo, sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. É um sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais. É a doutrina de acordo com a qual os elementos religiosos devem ser excluídos de ambientes escolares ou públicos. Tudo pode existir na escola, menos Deus, né? O secularismo prega isso. É o sistema ético que não aceita a influência da fé ou da devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente, nada de espiritual. É só carne. É perigoso o secularismo. E existe uma outra ideologia anticristã que provém do marxismo, né, que é um conjunto de concepções elaboradas por Karl Marx, também Friedrich Engels, que baseadas na economia política inglesa do início do século XIX, né,
o início do século XIX, na filosofia idealista alemã, especialmente o Hegel, e na tradição do pensamento socialista inglês e francês, especialmente o chamado socialismo utópico. Influenciaram profundamente a filosofia e as ciências humanas da modernidade, além de servir de doutrina ideológica para os países socialistas e aí levar muitos a afundarem, já que o Marx, o Karl Marx, era um cara totalmente anticristão, que inclusive é considerado por alguns como alguém que se apostatou, já que tem um histórico do início de vida de que havia servido ao Senhor numa determinada igreja. Mas o estranho é que ao mesmo tempo em que ele se apresenta como alguém que serviu a Deus, pouco tempo depois, o mesmo que escreveu acerca da obra redentora de Cristo, fazendo uma defesa, é o mesmo que diz que religião, que Deus, que não existe, e que agora o homem tem que lutar contra as instituições democráticas. É uma tragédia, Então o ateísmo, relativismo, secularismo e marxismo são ideologias que vêm contra os cristãos, e os cristãos têm que estar munidos da palavra de Deus. São fortalezas que só podem ser destruídas pelo poder e autoridade da palavra de Deus. Não existe outra maneira, não adianta tentar, não adianta, entende? Temos que nos munir, nos preparar, nos encher da palavra de Deus. Os pais, junto com seus familiares, mulher e filhos, sentar na mesa do Senhor, comer do pão, alimentar-se todo mundo, fartar-se bem, para que quando essas coisas nos atacarem, nós possamos destruir todo o seu potencial. E essas heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus, conforme de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua, preste atenção a isso. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus, conforme está aqui em 2 Coríntios. Nós temos um texto em capítulo 4, versículo 2 ao 4, que diz assim: Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, olha o que Satanás faz aí, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando você não crê na palavra de Deus, então o diabo aproveita isso para acabar de cegar, fazer com que você fique completamente sem o conhecimento da verdade. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Terceiro e último capítulo. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que, Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana. Veja que esse tipo de arrogância, você pode saber que uma pessoa é arrogante ou soberba quando ela confia na sua própria sabedoria que ela adquiriu neste mundo. Porque verdadeiramente, geralmente, quem confia na sabedoria do mundo rejeita os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitai-vos, ou sujeitar-se, humilhar-se, quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega também a nós. Tiago 4:8 fala isso para a gente: chegai-vos a Deus e Ele se chegará
a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Mas para isso é preciso nos achegarmos a Deus. Ele nos liberta da soberba, né, terrena, animal e diabólica, conforme diz Tiago 3,15, que diz assim: esse ou essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por isso, ela é contra o próprio Deus. A sabedoria terrena, ela é contra Deus completamente, porque ela, além de ser terrena, ela é animal e ela é diabólica. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Quem? Deus nos agracia com a sabedoria que vem do alto. Como diz o texto aqui de Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1, verso 21 e 22. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Veja a necessidade de receber a palavra para ficar permanente conosco. E ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Preciso guardar a palavra de Deus na nossa vida para a gente não se auto-enganar. Último subtópico: Cristo é nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória. João capítulo 17, versículo 5. Jesus está orando ao Pai e está dizendo assim: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Por que Jesus está pedindo isso? Porque ele se esvaziou, da sua glória. Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como diz Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos de serventia cristã e de amor para com o próximo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Quando Pedro disse: não, Senhor, não lava meus pés, não. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Amém, querido? É muito importante a questão da humildade. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. João 13:15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Por exemplo, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Esvaziou-se de toda glória para dar a vida pelos seus irmãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra e imita os passos de Jesus. Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é conhecimento em prática. É quando aprendemos a palavra e vivemos a palavra no nosso dia a dia. Então a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Por exemplo, Mateus 18:4 diz: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. No reino dos céus não tem lugar para prepotência, nem para soberba, nem para altivez humana. Tem lugar para quebrantados e contritos diante do Senhor, reconhecendo que depende de Deus e que o seu semelhante é importante para ele. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fossem chamados, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4:2 diz:
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, como nós precisamos viver isso, já que estamos vivendo em um mundo, em um tempo que por qualquer coisa a gente já não suporta o nosso irmão, já não suporta a nossa irmã. É uma tragédia espiritual isso, porque não foi isso que Jesus ensinou. Entende? Quem ensinou a matar, roubar e destruir é o diabo. Jesus ensina a gente a amar e a dar vida pelo nosso próximo. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, estar sob controle, né? Ser controlado e reconhecer as próprias fraquezas. Como diz João 15:5, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, como assim reconhecer a própria fraqueza? Porque sem Jesus eu não posso, você não pode, nós não podemos. Entende? Todavia ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Por isso que o Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque o Espírito nos dá poder para vencer a carne. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Não tem, né? Por exemplo, esse versículo aqui de Efésios 5:26 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Jesus purifica a igreja, Jesus purifica a nossa vida pela palavra, para apresentá-la depois, para apresentar a gente a Ele, né? A si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. Esse é o nosso Deus. Então nós concluímos esta lição de hoje dizendo que o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina, que é a sua palavra. Os israelitas que se rebelaram contra a palavra de Deus sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Eu quero concluir a lição dizendo que a maior tragédia na história da humanidade é quando rejeitamos a palavra de Deus. Nações que perecem na iniquidade são nações que desprezam, em nome da sua vaidade, em nome da sua soberba, desprezam os conselhos de Deus, né? E se firmam sobre os seus próprios conselhos, sobre orientação ou inspiração daquele que sempre desejou a adoração que é devida apenas a Deus, que é o próprio Satanás. Que possamos voltar à palavra de Deus, porque fazendo isso estaremos nos voltando para o Senhor Deus, que deseja nos abençoar e alicerçar nossos passos na rocha para sermos indestrutíveis. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.